Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para você que nos assiste através do YouTube. Estamos começando o Jaleco Não É Alvo, um programa que vem para defender os profissionais da saúde. Não só aqueles que usam jaleco, mas todos aqueles que estão tanto no âmbito particular, mas também no âmbito público. E hoje, para bater esse papo comigo, tá a nossa querida amiga Beth, a Beth que já é companheira e já teve em outros programas, veio para comentar e mostrar o lado um pouco do profissional da saúde, e a Joseilda, conhecida como Jô Santos, ela que é uma ativista da região do ABC, exclusivamente ali da região do Parque das Garças, e é profissional da área de segurança e também uma mulher do lar, né? Porque toda mulher, ela acumula essa função, né? Tanto tem um trabalho profissional quanto cuidar da casa. E tinha que ter muito mais homens também cuidando da casa para dar uma aliviada aí, né? Ô Jô, se apresenta pro pessoal, dá um bom dia. Aquela é a nossa câmera geral, essa é a sua câmera. Se você quiser falar pro seu público, você fala ali, na geral é aquela ali. Então fique à vontade aqui no nosso programa. Gente, meu nome é Jô Santos, sou do Alvarenga, Parque das Garças. Sou filha, mãe, esposa e vó. E me incomoda muito a situação que está passando aí a área da saúde. É isso aí. Beth, deixa seu bom dia aí pro pessoal. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui na batalha, né? Jaleco não é alvo. A gente vai comentar sobre coisas que estão realmente nos agredindo, não só na parte da saúde, né? Mas a gente, não só na saúde, mas também nós, como pessoas, a gente está se sentindo bem prejudicado mesmo. É isso. Ô Jô, vou te chamar de Jô, pode ser? À vontade. Jô Santos, é isso À aí. vontade. Jô, aqui no nosso programa, a gente tem essas camisetas, pode ver que a Beth está uniformizada, eu também, e a gente quer te presentear Opa, para muito você, obrigada. como uma grande ativista, representar aí os profissionais da saúde, né? Então, vou pedir para, sei lá, se trocar rapidinho, enquanto isso a gente vai continuar o bate-papo daqui a pouco. Agora sim, né, Jô? Devidamente uniformizada, É isso aí. né? Jaleco não é alvo. Jaleco não é alvo. E é isso aí. O que é o jaleco não é alvo? Só para eu te explicar, Jô. Começou um tempo atrás, muita gente da área da saúde, profissionais, serem agredidos por pessoas que estão usando o sistema de saúde. Só que assim, a gente criou esse movimento com o intuito de mostrar para as pessoas que a culpa não é do profissional da saúde que está ali na ponta, porque ele tem um acúmulo de funções, ele muitas vezes tem que atender diversas pessoas e o sistema, ele às vezes está muito inflado, ou seja, tem muita gente para ser atendida. E lógico, o nome já diz paciente, às vezes acaba a paciência do paciente, né? Verdade. Ele deixa de ser paciente, ele fica irritado. E aí ele estava descontando nos profissionais da saúde. E aí nós decidimos juntar essa força dos profissionais da saúde para mostrar que, assim, olha, a gente está para ajudar o cidadão. E quando tem esse acúmulo de funções, esse acúmulo de tarefa, a culpa é de um poder público ou de um poder privado, que é multimilionário, e que não investe da forma correta como deveria investir. Tanto na condição de trabalho desse profissional, quanto no equipamento de qualidade para o usuário. Então, esse é o intuito do Jaleco Não É Alvo. E é muito importante uma pessoa como você, ativista, que está nas redes sociais lá, mostrando e amparando e falando para a população a realidade, entender o lado dessa população. E aí eu queria começar esse bate-papo nosso perguntando assim, dentro da área da saúde, o que você já viu de errado, o que você conhece, o que indigna, assim, o pessoal que você conhece, o que já chegou para você? Olha, dentro da área da saúde, assim, o que é uma coisa que não me entra na cabeça é um sistema que prega você fazer exames de mamografia, exame contra o câncer, para você estar combatendo o câncer. E no momento que você vai em busca desse apoio da saúde, deixa muito a desejar. Porque na área da saúde, eles enfatizam muito, assim, a saúde da mulher. Mas para mim tem que ser uma saúde geral. Mas vindo para a saúde da mulher, você vai fazer uma mamografia, você vai fazer um exame contra o câncer, você descobre que tem essa doença, e quando você vai em busca do tratamento, você não vê aquela mesma voracidade, aquela vontade que eles têm na propaganda. Então, para mim, é considerado uma propaganda enganosa. Você está levando uma pessoa a descobrir uma doença terrível, quando ela vai em busca do tratamento, ela não tem aquele respaldo.
Então, o poder público, ele deixa muito a desejar sobre isso. E descarrega, assim, no cidadão uma situação de abandono, de incapacidade. Isso adoece a alma da pessoa, ela já está com o corpo doente, adoece a alma. Então, para mim, assim, o mais triste mesmo, eu tenho uma vizinha, ela estava esperando por uma cirurgia de urgência por 1 ano, cara. Essa cirurgia de urgência foi marcada através da filha dela, que entrou com um advogado para conseguir a cirurgia de urgência. E quando chegou essa cirurgia de urgência, através da força da lei, o poder público foi, chamou ela para fazer a cirurgia, o prazo de 15 dias, faltava 1 dia para vencer os 15 dias que o advogado conseguiu, através da justiça, a filha dela conseguiu. Chamaram ela. Aí levaram ela para o hospital, ela foi para a sala de cirurgia. Ao chegar lá, falaram para ela que não tinha anestesista. Ela voltou para casa, esperou mais 14 dias, fez a cirurgia, foi para o quarto, 3 dias depois ela faleceu. Então, que poder público é esse? Que respaldo está dando à saúde? Vamos culpar quem? Os médicos, os enfermeiros? Quem? A gente vai buscar a culpa em quem? Você fantasia um poder público na área da saúde maravilhoso e quando você vai em busca não passa de um pesadelo. E quem está pagando por isso? O médico, o enfermeiro. Quem está pagando por isso é a pessoa que está lá, ali na frente, no hospital, que está ali para cuidar do cidadão. E o próprio cidadão perde a paciência com o médico, com o enfermeiro, quando deveria cobrar de quem? Secretário de Saúde, do poder público, mas jamais do médico, do enfermeiro, que já estão passando situação ali difícil, complicada, degradante, porque ele se vê numa situação que ele não tem como ajudar o paciente, porque como ele vai ajudar o paciente? Ele não faz milagre. Se não tem insumo, se não tem equipamento necessário, se o próprio funcionário de saúde, como que está a saúde dele mental e emocional, por conta dele não ter os seus direitos preservados, se ele chega a reclamar ali, a pedir os seus direitos, não é reclamar, é reivindicar seus direitos, ele sofre represário, então ele, automaticamente ele tem uma mordaça, ou se cala ou perde seu emprego. Aí o paciente chega lá, pô, o profissional de saúde não me atende, está demorando, não tem como me atender. Vamos agredir ele, vamos bater nele, vai resolver? É essa pessoa, aquele que está para cuidar de você, que ele já está precisando ser cuidado, que ele não tem seus direitos preservados, ele ainda vira alvo do paciente que perdeu a paciência com a pessoa errada? Não é o médico, não é o enfermeiro. Aquele pessoal que está no hospital, do médico, o enfermeiro, a moça da faxina, que eles não passam ali. Você procura saber dele se ele está bem, se o direito dele está preservado. Ele vai cuidar da sua saúde. E como que está a saúde mental dele por não ter as mínimas condições de trabalho, enquanto uma mídia, digamos assim, sei lá, fascista, ou como se fala, prega, que está tudo perfeito, está lindo, maravilhoso. Não, não está. Não está e é lamentável isso. A gente vê que muitas pessoas reclamam, exatamente, você começou falando da mamografia, que assim... Até quando vem a carreta da mamografia nas UBS, pelo menos isso aqui na cidade onde eu resido, tem um certo número tem uma idade correta para poder usar. Então não é aberto para todos. Se a pessoa é muito novinha, ela não pode fazer ali naquele momento. Ela vai ter que marcar um exame, depois ser chamada, para ir assim ver. E acredito que se fosse as coisas um pouco mais acessíveis, diminuiria muito mais risco de lá na frente as pessoas ir de uma vez todo mundo junto resolver um problema. Então, por exemplo, a prevenção eu vejo que também é algo que não está sendo investido. Porque quando você previne, você remedia, né? Você preveniu, não vai precisar lá na frente ter um problema maior. É igual quando você tá com uma feridinha, aí você não vai ver, daqui a pouco a feridinha aumenta, e quando você vai descobrir, aí você já tem diabetes, já tem um monte de coisa, aí tem que amputar o pé, né? Eu já vi casos assim, já do meu lado. Agora, ô Beth, deixa eu te perguntar. Ela falou, tudo que ela falou aqui, a gente vê que você, como já disse nos outros programas, está há muito tempo na área da saúde. Isso foi mudando ao longo do tempo? Esse cuidado com o trabalhador da saúde antes era maior, hoje é menor? Ou sempre teve, ou nunca teve? Outras coisas como, por exemplo, esse lance do exame de mamografia, do cuidado com a mulher. Antigamente a propaganda era real, tinha propaganda e depois funcionava realmente. Hoje a gente sabe que tem muita propaganda, chega na hora ali, não tem muita coisa que se fazer. Como que você vê essa evolução toda? Bom,
O que eu percebo é o seguinte: tudo depende realmente do poder público, né? De quem está ali na gestão administrando. Porque a gente teve já a situação de administradores melhores, que eu acho que depende disso. Porque se você coloca. O que a gente está sentindo assim? Tem muita gente entrando de comissionado, por exemplo, né? E pessoas que não têm a capacidade de qualificação necessária para estar atendendo todos os setores, né, da saúde. Então é o que a gente percebe, eu percebo isso, tá? Percebo isso. Que eles tiram as pessoas que têm capacitação para colocar pessoas que não têm, né? E aí a gestão fica bagunçada. Quer dizer, o gestor da saúde, tanto secretário de saúde, prefeitura, né, tem que ser competente para isso, né? Pelo menos na área da saúde, que eu falo do setor público, né? O setor particular, ele já tem um modo diferente de administrar, né? Mas o setor público a gente sente essa dificuldade. Eu acho que é questão de gestão mesmo. Entendi. São as pessoas que estão ali no administrativo que fazem a diferença. Que Então, faz a diferença. não é uma questão histórica, é uma questão que, esse ano foi bom porque tinham bons técnicos ali na frente. Exatamente. Técnicos que eu digo, técnicos administrativos, né? Esse ano foi ruim porque esse ano quem estava ali na linha de frente não sabia fazer um pingo de gestão. Então, Também. existe esse sobe e desce, Sobe né? e desce. Esse sobe e desce. E eu acredito também que em algumas áreas o cargo de indicação, comissionado, que a gente chama, né, que é uma realidade no Brasil, que eu acho que isso é algo que é muito errado. Porque você pega, vamos dar um exemplo aqui. Eu pego o Joãozinho me ajudou muito, e eu ponho ele num cargo muito bom, mas esse cargo ele tem uma caneta que ele muda a vida de um monte de pessoa. Só que o Joãozinho não tem capacidade nenhuma técnica de estudo, de nada, para poder gerir essa situação. E aí eu lembro que em se eu não me engano, foi 2016 que mudou alguma lei que as pessoas, para trabalhar em alguns cargos de alguns valores mais altos e de algumas coisas, tinham que ter faculdade. E aí beleza, né? Foi, é bom, é importante que a pessoa tenha faculdade e tal, não sei o quê. Mas começou a fazer um monte de venda de diploma, digamos assim, porque o cara não faz nem a faculdade. Ele vai lá, ele paga para alguém fazer EAD para ele não aprende nada, ele pega um diploma e entrega na mão daquele cara e fala, agora eu tenho diploma, eu posso assumir esse cargo. E aí o que é muito errado, porque ele não passou por uma provinha, não passou por uma capacidade técnica, não passou por um estudo, e aí ele chega lá e não administra da forma correta. Aí o que é a diferença de um funcionário público, né? O funcionário público ele estudou, ele passou numa prova, ele tem que ter uma capacidade técnica para assumir aquele cargo, e aí sim, sendo um funcionário público, aí ele passa por um estado probatório, né? Fica um tempo ainda em investigação para ver se ele vai fazer tudo certinho, se ele está fazendo a sua função corretamente. Fez toda essa função, aí sim ele se torna um funcionário público verdadeiro de carreira, que aí é muito difícil ser mandado embora. Mas existe também as fiscalizações que o mandam se estiver fazendo alguma coisa errada. E esses cargos comissionados atrapalham muito. O que você acha disso, Jô? Você vê isso lá no dia a dia, lá na ponta, lá no Alvarenga, onde você tá, uma pessoa chegando na UBS e talvez, ou numa UPA, e talvez essa pessoa que tá te atendendo, você vê que não tem uma capacidade concreta de administrar alguma coisa? Olha, sinceramente, do meu ponto de vista, esses dias eu mesmo criei uma frase para mim própria. No meu ponto de vista, teria que ter muito mais concursado que comissionado. O comissionado, ele é o problema real na situação, na saúde em qualquer área. O comissionado, como você falou, ele não é preparado. Ele não tem a mínima ideia do que está fazendo. E se existe um que tem, pode-se dizer que seja um milagre. Mas hoje em dia, não tem uma área do setor público que não tem um comissionado. No meu ponto de vista, o comissionado seria, digamos assim, o castigo do cidadão. É o castigo do cidadão. Porque ele tem uma pessoa despreparada, ele tem uma pessoa que está ali ocupando espaço, ele tem alguém que está ganhando muito bem e que não faz nada da vida. Eu costumo me perguntar, a cidade de São Bernardo tem, se eu não me engano, 34 bairros. Temos 28 vereadores. Cada vereador tem 9 assessores. Quando você divide esses 9 assessores por esses 34 bairros, daria 7 assessores para cada bairro. Esses assessores teriam que estar fazendo o meu trabalho quando eu olho a capinagem na rua.
mas são 7 assessores para cada bairro. Você passa os 365 dias do ano, você não vê um assessor subir e descer procurando saber qual o problema do bairro para levar para o vereador. Se isso acontece com assessores, imagina esses comissionados que estão dentro da área da saúde, da Exatamente. educação, da segurança. O caos que essas pessoas podem causar e o prejuízo para a cidade e para aqueles profissionais que estão realmente preparados. Eu acho esse fato de ter comissionado, por exemplo, na área da saúde. Eu vi um vídeo que o pessoal da saúde estava preparando um manifesto para ir em busca dos seus direitos, onde os comissionados ergueram a mão e o pessoal da saúde ficou o mínimo ali no meio dos comissionados. Então você tem um monte, quando você vê aquilo, você... Revoltante. Poxa, tem um monte de despreparado É revoltante. no meio ali, tudo comissionado, enquanto o pessoal da área da saúde que está ali lutando pelos seus direitos não tem seus direitos preservados. Por quê? Porque pessoas que foram colocadas no cargo tirou delas o direito de votação. Tirou delas o direito de lutar pelos seus direitos. Então é triste, é degradante, é envergonhante isso aí. Eu tô procurando aqui que eu tenho o valor da Câmara, o quanto que a Câmara Municipal aqui da cidade, como você tá falando aqui da Câmara de São Bernardo, o quanto eles gastam só com o comissionado e o quanto eles gastam com servidor público. Eu tô procurando aqui esse link, eu vou ver se eu acho aqui, porque é muito grande a diferença, mas muito grande a diferença. E aí você vê que para pessoas que não passaram numa prova, né, o valor gasto é muito maior do que com as pessoas que passaram numa prova, estudaram, se dedicaram e tá acabando, né? Você vê que os concursos públicos tá diminuindo bastante, né? Então, você vai Esse- acabar percebendo que esse comissionado aí está levando valores sem preparo algum, que poderia formar médicos, enfermeiros, profissionais realmente preparados para aquele cargo que ocupa. Talvez, se isso chegasse a acontecer, não iríamos ter esse problema de tanta situação de paciente perdendo a paciência e funcionário da saúde sendo agredido. Por quê? Porque as pessoas não sabem que a maioria que está lá não estão preparados. Funcionário da saúde são o mínimo perto dos comissionados. Esse é o ponto-chave, Jô, porque é o seguinte, tem que ter concurso público. Tem que voltar a ter Acabaram concurso com- público. Cadê o pessoal do concurso? Por que que eles não chamam? Porque teve gente que participou de concurso e não foi chamado até hoje. Ó, segundo aqui a notícia do Legislativo, na transparência da Câmara Municipal, a Câmara paga 5,8 milhões em janeiro de 2026 a 341 pessoas. Então nós estamos falando de quase 6 milhões, né? 1.650.000 são para 61 pessoas que são concursadas, né? 52 efetivos e 9 estagiários. Agora 240 mil, então 4,24 para 280 pessoas ligadas a vereador, Olha isso. que são 28 vereadores, né? E 252 comissionados. Então você tem 61 pessoas concursadas contra 252 comissionados. Eu tô falando isso dentro da Câmara Municipal, lá Câmara onde você vai lá Municipal. gravar seu vídeo. Então, para isso é muito diferente. Ó, o líquido recebido na folha, para quem é efetivo de fato, né? Para quem é efetivo de fato, a gente tem só 500 mil. Agora, para quem é comissionado, chega a quase 2 milhões. Quer dizer, Então, você está falando de 500 mil para 2 milhões, tá é tudo diferente, ruim. mano, diferentíssimo. De pessoas totalmente despreparadas que, sinceramente, no meu ponto de vista, são inúteis e não servem para nada. Porque se tem 7 A assessores gente que podem sente estar passando no meu bairro todo dia, passasse pelo menos uma vez por mês, eu já ia estar feliz. Para ver os problemas. Perfeito. Ó, o cara que mais recebe hoje lá, né, em janeiro de 2026, é o secretário-geral com um salário de 16.446 líquido. Ele é comissionado. Ele é comissionado. E depois vem o chefe de gabinete da presidência, que recebe 16.400. 16.394 líquido. Então, se é líquido, o bruto deve ser um pouquinho maior, né? Então é isso. Ó, onde nosso dinheiro está sendo gasto? Com pessoas que estão lá chefiando o gabinete, né? Do vereador, recebendo quase 17 pau. Você, esses dias, fez uma live lá com o presidente da Câmara, inclusive, o Danilo. E aí você reivindicou algumas coisas. Foi atendido? Olha, eu reivindiquei, na verdade, foi da livre e espontânea pressão.
Porque assim, você faz 5, 6 protocolos, eles chegam a te responder por que você fez 5 protocolos para a mesma situação. E a resposta que eu dei foi simples e clara no meu jeito de ver. Se para mim fazer 5 protocolos para ser atendido uma vez, 4 meses depois, imagina se eu fizer um protocolo. O mandato acabou e a minha reivindicação não foi feita. Gente, era uma capinagem de rua. Capinagem de rua. Capinagem de rua. Demorou pra fazer, teve que ir por pressão. Demorou, foi pressão. Ó, eu fiz vídeo, eu postei vídeo. Eu fui na Câmara Municipal, falei com vários vereadores. Quando eu fui, que levantei o celular, falei que estava fazendo uma live para o vereador explicar por que o capim já estava ao ponto de sair onça do mato e eles não iam capinar. Rapaz, chegou rápido. Eu acredito na força da imprensa que não é paga, porque hoje em dia a gente tem várias redes de imprensa aí que é paga. Eu não vi a Globo falar praticamente nada sobre a situação da saúde, da educação, da segurança de São Bernardo. É como se nada tivesse acontecendo. Aí, para não dizer, a Globo, vamos para o SBT, vamos para a Record. Então, eu acho que a solução da imprensa mesmo, hoje em dia, é isso aqui que vocês estão fazendo. Exatamente. Isso aqui é um grito de socorro do profissional que precisa de socorro. Porque a imprensa paga, ela paga. Quem paga elas? Você entendeu? Hoje até as pequenas imprensas do Instagram também estão sendo pagas, não, né? A gente vê muitos por aí. Eu não vou citar o nome de um aí, mas tem um que é bem famoso aí, que antes falava sobre essa situação. Hoje em dia, quando você vê, cadê? Sumiu tudo. De repente não existe mais. Eu vejo que o problema, meio triste isso. É que está começando a ter pessoas que elas criam uma rede social de jornalismo. Eu sou formado em audiovisual. Para conseguir o DRT, eu tive que trabalhar na TV. O DRT é como se fosse, como que é o nome que vocês têm do Corém? É um certificado para trabalhar na... É igual o médico tem o CRM, né? CRM. Ah, sim, o nosso é a carteirinha do Corém mesmo, né? A carteirinha do Corém. E o profissional da área de audiovisual tem o DRT, né? Uhum. E aí, você tem que ter um DRT para poder trabalhar no jornalismo e tal, e nessa parte. E aí, hoje, um cara pega um celular, o que eles começaram a fazer? Pega um celular, falam que são jornalistas, saem fazendo propaganda, não, denúncias da cidade, metralhando, para quê? Para chamar a atenção do prefeito ou de alguém, para entrar num bolo de uma folha de pagamento que não pede se você tem DRT, se você é profissional da área de jornalismo ou não. Você faz um CNPJ MEI e o cara começa a receber dinheiro. Então virou um lobby, até mesmo os canais de denúncia. Então, e aí aqui na região que nós moramos, no ABC, tem vários que são assim. Porque se a Jô mostrar um problema, ele não vai falar pra Jô, ô Jô, vem cá que eu quero noticiar o seu problema. Não, sabe por quê? Porque às vezes ele tá no bolso de alguém, não é? Por isso que você vê diversos casos que acontecem nas UBSs, nas UPAs, de agressões físicas, de agressões verbais, que não é noticiado nesses pequenos canais de comunicação, porque estão tudo no bolso de algum prefeito. E isso eu tô falando no geral. Ou seja, são pessoas oportunistas, pessoas sem caráter nenhum. Agora, Jô, a gente estava conversando lá fora que a gente poderia pensar em alguns programas que possam funcionar para melhorar a vida assim, dos profissionais da saúde. Nos últimos programas que nós fizemos, nós demos algumas ideias de conscientização, né? A prefeitura do geral ou o estado gastar mais com propagandas ensinando para que serve uma UBS, para que serve uma UPA, para que serve um hospital das clínicas, um hospital da mulher. Tivemos outras ideias. Queria saber se você tem alguma ideia de como você pode melhorar um pouquinho ali o sistema público de saúde ou um sistema particular, não importa. Como que poderia ser melhor isso? Olha, esse sistema público de saúde, assim, deveria ser um pouco mais unificado, né? Porque você vê, assim, às vezes você marca uma consulta numa UBS, às vezes não tem como fazer aquela consulta, mas na outra próxima pode ter como. Pode ter um profissional que esteja disponível lá naquele momento e possa estar fazendo. Então, seria um modo de chegar. O paciente, quando ele vai fazer uma consulta, marcar uma consulta, ele deixa todos os contatos. Digamos assim, a Dona Maria é um nome que eu estou dando, Dona Maria. Dona Maria tem uma consulta na UBS Vila União. Pô, o médico não veio por algum problema, alguma coisa, aconteceu algum imprevisto. Vamos mandar ela para a UBS do Silvina? Ah, mas fica muito longe para Dona Maria.
Quantos carros a gente não vê na porta da prefeitura que está lá para servir, não sei para quê, que a gente vê pessoas andando com eles na rua, praticamente passeando. Será que eles não poderiam disponibilizar para a Dona Maria? Ah, é inconstitucional. É inconstitucional como? Você paga com dinheiro público. Se uma pessoa pode pegar, sair passeando na rua, fazendo sabe-se lá o quê, mas não pode levar a Dona Maria para fazer uma consulta. Eu mesma, assim, Antigamente tinha isso, né? tinha. Tinha. Olha, tem uma Tinha, moça... usavam, não sei se era vans, né? Eram umas Eram vans. umas vans, né? Tinha até alguns carros que já eram equipados para pegar cadeirante É e isso tudo. mesmo. Acho que a SPDM fazia bastante isso, tinha. É. Olha, eu conheço uma moça que o filho dela faz hemodiálise, né? E ela passou 6 meses lutando para conseguir um carro, nada, ela desistiu. Ela estava fazendo vaquinha para pagar Uber. Aí eu fui, conversei com ela, ela confiou a mim os documentos, pedi em várias UBS, procurei gabinetes de político, vários, sem um pouco de vergonha na cara, nem uma vergonha mesmo. Sabe por quê? Eu não estava pedindo uma esmola, eu estava pedindo o direito dela. Aí depois de muita luta, muita batalha de correr atrás, ela conseguiu um carro. Agora, o que eu achei incrível é que ela não tinha condições, porque tem que cuidar do filho. Eu saí para correr atrás disso para ela. Ela, meses esperando, não conseguiu. Vários e vários gabinetes. Passei por UPA, UBS, fui em tudo quanto é lugar possível, porque eu sou uma pessoa leiga. Mas eu vou atrás. Tem alguma coisa para fazer, dar uma informação, eu vou atrás. Eu consegui o carro para ela, né? Aí o filho dela tá fazendo. Esses dias eu falei para ela, gente, eu vou me candidatar a presidente do bairro. Caramba, mas choveu de gente, porque ela espalhou para todo mundo que depois de meses lutando, eu fui lá e consegui. Aí aquilo ali me fez me sentir muito bem, porque eu falei, cara, eu poderia ser uma pessoa que está no meu sofá quietinha, saber do problema dela, e eu vou ficar ali cuidando da vida dos outros para quê? Por que não ajudar ela a conseguir aquilo? Eu achei o máximo. Então, eu acho que aqueles carros que ficam parados lá na prefeitura, que não serve para nada, a não ser para esse povo estar andando para cima e para baixo, você não tem ideia do que eles fazem, por que não mandar para levar uma Dona Maria, um seu José, ou quem quer que seja para fazer um exame? Se não tem aqui, tem ali, vamos levar. Está unificado? Ah, não vai dar para fazer aqui porque o médico não veio. Poxa, vamos pedir um carro lá, vamos mandar levar na outra, que tem como? Eu acho que ajudaria um pouco, seria uma ideia assim um pouco mirabolante, mas eu acho que funcionaria. Eles já gastam tanto Sabe? dinheiro com aluguel de carro, né? Por que não alugar um carro para ajudar a população? Agora, eu penso o seguinte, Jô. Eu acho que o sistema hoje político, né? Porque, assim, a engrenagem, o sistema no papel, ele é uma forma de governo democrático que ele funciona no papel. Porém, nas entrelinhas, alguns políticos, e aí eu não estou falando de agora, estou falando de várias gestões que vão passando, eles vão modificando e vai ficando mais difícil de governar. Para quê? Eu vejo que é para interesse próprio. Então, por exemplo, o que eu vejo nessa situação toda? Eu acho que esse sistema político hoje, que está um pouco mais sujo, né, cada vez pior, com as pessoas que lá estão cada vez pior, e eu tô falando isso no contexto geral. É geral. Eles ficam fazendo leis para dificultar a vida do trabalhador, da população, do cidadão, para vender uma solução. Então você vê, não tem um aluguel do carro que serve para transportar as pessoas em alguns lugares. E eu tô falando nas cidades no gerais. Mas tem o carro alugado para o vereador. É. E aí o que os caras fazem? Vou atrás do vereador, igual você falou, fui atrás, fui brigar, tive que falar com um monte de gente, porque algum deles vão vender a solução de levar essa pessoa, talvez com o carro do gabinete que ele tem. Ou talvez com um acesso que só ele tem para liberar esse pedido, porque o comissionado, que está lá com a canetinha na mão, que decide se a Dona Maria do bairro tal vai ser buscada ou não para fazer sua hemodiálise, é indicação daquele cara que é político. É isso mesmo. Então esse sistema é tão podre, que eles não querem saber se a vida da população tá bem ou tá ruim. Eles querem saber se para salvar a vida da população vai passar por eles para eles falar amanhã ou depois, vota em mim aqui, vota nele, vota no faz isso, faz aquilo. Entendeu? É o que eu diria para você, a gente acabou de ser escravizado, porque é pelo sistema. Onde que está o seu voto livre? Onde que está o seu direito de escolha? Se você tiver uma emergência, a sua escolha será votar naquele fulano para poder garantir que o seu familiar vai ter uma cirurgia ou vai conseguir um carro para fazer hemodiálise. Então, a sua escolha é essa. Onde está a sua escolha? Infelizmente, porque tá cheio de vagabundo no poder público. E você é generoso quando falou assim, um sistema podre. Eu ponharia para lá de podre. Eu acho que o podre seria um elogio. Não, a situação que a gente vive é essa. Quando a gente abre a mente para a situação política, onde
Você, para conseguir um médico, você conseguir um exame, alguma coisa, você tem que ter um apadrinhamento político. É chegar novamente nesses comissionados. Eles põem esses comissionados lá dentro para quê? Fora Para o você quê? chegar nele, chama o comissionado, aí vai falar com o médico. Talvez o médico não aceite que seja assim, porque ele vai reclamar como? Ele vai receber uma represália, ele vai ser mandado embora, vai ser transferido lá não sei para onde. A gente sentiu na época que a gente estava indo na Câmara se manifestar ah, por conta dos nossos direitos, né, Sim. desde 2015 sem receber dissídio, e a gente percebeu vários vereadores tentando nos ajudar, né? Mas no final das contas, eles estavam lacrando, né, para passar para a turma deles, né, que olha, estou fazendo isso. E na verdade, ninguém estava fazendo nada, É verdade. né? Era só lacração mesmo. É. Eu estive lá também, Beth. A gente ainda nem se conhecia, mas eu vi lá aquela cena, eu achei ridícula, porque começou do movimento dentro de um grupo de trabalhadores que não era ligado ao sindicato, que são trabalhadores que se uniram, que não aguentavam mais esperar. O sindicato quis se apropriar, junto disso trouxe vereadores ligados ao sindicato. Aí foram lá na secretaria, nem na secretaria de governo não foi. Pegaram um papel junto com o vereador, que tava com um monte de câmera ligada nele. Aí foi protocolar lá onde o Bruno protocola os ofícios, lá com as meninas que ficam lá. Não, agora protocolamos o pedido de não sei o que lá. Ou seja, aquilo ali não dá em nada. Nada. Foi um teatro que o sindicato tentou fazer em cima dos próprios trabalhadores. Só que os trabalhadores não é besta nem nada, entendeu como que funcionou. E só conseguiu graças às lutas que tivemos, né? Os trabalhadores tiveram também, todos juntos, de vontade própria, sem sindicato, sem nada. Foi criada uma comissão de trabalhadores. Como que um sindicato deixa se criar uma comissão? Porque não está sendo representado, o sindicato não está funcionando. Exatamente. Entende? Então, assim, eu sou super a favor de sindicatos. Mas tem gente que se apropria de sindicato para ser vagabundo e pegar dinheiro e um cartãozinho do sindicato e ficar gastando. E depois negociando com o prefeito para cima e para baixo de várias cidades. Tendo em vista agora, eu vou falar abertamente, isso é uma opinião minha, não é uma opinião do programa, uma opinião minha, do Matheus Marola. O Mizito falou para os funcionários lá, saiu o vídeo dele falando, para não vacinar as pessoas. Que aí o prefeito vai se revoltar, e aí ele trava o sistema, e aí depois ele falou, não, é pra não ir de sábado lá, não sei o quê, porque eu tava querendo dizer que era para as pessoas não irem de sábado trabalhar. Agora eu vou falar um negócio pra você, se você é sindicalista, se todo o seu partido lá, porque tem foto com o Luiz Fernando, tem foto com o Vicentinho, tem foto todo mundo do PT, e não tô falando de partido aqui, tô falando da pessoa do Mizito. O cara tem foto com todo mundo que defende o fim da escala 6x1. Né? Então vamos acabar com a escala 6x1. Beleza. Agora, ainda tá rolando a escala 6x1. Aí eu te falo, aquele cara que tá na 6x1 que só tem o sábado pra ser vacinado, ele não merece ser vacinado? Então uma hipocrisia tão grande desse Mizito, que é um cara sem vergonha que tem que sair da frente do sindicato, porque tá usando o sindicato pra fazer lobby. E isso tá totalmente errado. Então assim, a gente vê que a união dos trabalhadores daqui, principalmente da nossa região, tô falando do ABC no geral, tá mais forte do que o próprio sindicato. E aí você vê que os direitos você só conseguiu porque os trabalhadores pressionaram. Aí a Jo que fez vídeo, o Matheus que fez vídeo, o Wilson lá do não sei da onde fez vídeo, todo mundo pressionando o poder público, aí destravou o FGTS, aí destravou algumas coisas, o dissídio ainda não resolveu, mas tem que ser resolvido. Então assim, com a união das pessoas resolveu. Agora com o sindicato, ele queria entregar de bandeja. Não, fora o que, essa comissão foi criada, é uma comissão de fachada. Foi uma comissão de fachada. Porque o que acontece? Na hora ele falou, vamos criar uma comissão de profissionais da saúde, independente de ser técnico, porque o Sindisaúde é para técnicos, né? Tanto que eu sou enfermeira e eu faço parte da comissão. Né? Ele falou, não, vamos chamar quem quiser entrar, porque na hora de fazer acerto do dissídio vai ser para todos os profissionais. Só que não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, fizeram acerto só para os técnicos e outros profissionais, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, todos os profissionais de nível superior não receberam nada até agora. E quando a gente fala o alvo, aí o trabalhador foi atingido. Porque ele foi usado de alvo. Foi usado de alvo. Para fazer uma fachada para sindicato, fazer a negociação às escuras.
e conseguir ali uma parcela do que outras coisas poderiam ser melhor para o profissional. Então, assim, esse sindicato aqui, eu vou falar para você, tá na hora de acabar ou trocar essa gestão. Aí, fala sério. No grupo que eu entrei no grupo da saúde, lá como munícipe, não sou da área da saúde, mas entrei no grupo, eu cheguei a comentar no grupo, gente, para que esse sindicato? Para que esse sindicato? E falei no grupo, temos um Partido dos Trabalhadores, igual você falou, não contra o Partido dos Trabalhadores, mas por você esperar do Partido dos Trabalhadores uma reação contra a situação que a saúde de São Bernardo está passando, na segurança, a educação, e você não vê reação. Onde você viu da área da saúde, você é da área da saúde, qual foi o vereador que você viu lá dentro do hospital vendo os problemas que está acontecendo lá para tentar solucionar esse problema? Você viu algum? Nenhum. Aí você me diz, esse cara, ele fala que representa o trabalhador confia nele, o trabalhador colocou ele lá. Onde ele está agora? O sindicato, eu falei lá no sindicato e teve pessoal do sindicato que se revoltou contra mim, eu acredito. Falou, não, mas você não conhece o sindicato. Eu não quero conhecer o sindicato. Eu não quero ir no sindicato. Eu quero ver o sindicato na rua. Eu quero ver o sindicato lutando pelo trabalhador. Eu quero ver o trabalhador não ter que se expor e o sindicato ir lá lutar por ele, para o trabalhador depois não sofrer represária. Eu queria ver o sindicato. Tá aí uma coisa que eu gostaria muito de ver, porque para mim sindicato, sabe o que é? Sindicato é um cabide de emprego, sindicato é só um nome, sindicato não tem utilidade, porque a utilidade dele seria lutar pelo trabalhador. E o sindicato luta por ele, não luta pelo trabalhador. O sindicato, na minha opinião, Jô, O sindicato não faz sentido para mim. É igual tá as prefeituras hoje no geral. O sistema funciona, é bonito no papel. Mas o que eles estão fazendo? Interesse próprio. Não é isso que a gente acabou de falar? O sindicato O funciona sindicato para está eles ficando e a mesma coisa. Virou empresa. Virou uma empresa. Virou uma empresa. E o sindicato era o primeiro a ter que estar lá brigando, batendo, defendendo, lutando pelo direito. E claro, por que ele quer fazer uma comissão paralela? Essa comissão tinha que estar dentro do sindicato. Então, peraí, se ele identifica que a Beth, que a Jo, que o Matheus são lideranças e conseguem influenciar outros trabalhadores, por que a Beth, a Jo, o Matheus não tá na diretoria do sindicato? Você falou tudo agora. Por quê? Aí é a mesma coisa. Aí pega pessoas que não são capacitadas, mas que são amigas do presidente do sindicato ou amigas do político que banca a eleição do sindicato e emprega lá. Aí você vê que ninguém fica sem emprego nunca da patota dos caras. Por quê? Porque eles pegam as pessoas, por mais que essa pessoa ela não seja capacitada, ela está em algum emprego, seja num sindicato, seja num instituto ligado a eles. Então, assim, virou cabide de emprego e ninguém quer saber mais de defender trabalhador. Pelo contrário, quer fazer negócio. E quando você o sindicato vira bancada de negócio, o direito do trabalhador vai pro ralo abaixo. Só que sindicato tem que existir. Tem que existir. Não somos contra o sindicato. Exatamente. Somos contra gestões que não funcionam. Mas tem que estar representando o trabalhador, né? Eu conheci um cara que ele era o presidente do sindicato lá de Sorocaba, dos transportes. Esse cara, ele me mostrou que o sindicato funciona. Lógico. Né? Ele mostrou. Porque assim, eles param quando precisa parar. O melhor salário de motorista de ônibus é o de Sorocaba por conta do sindicato. Eles têm uns convênios muito bons. Tem farmácia que funciona para quem é associado. Tem um clube gigante para eles lá. É como se fosse um dos metalúrgicos, né? Mas só que esse não é um sindicato de pelego. Você falou tudo. É um sindicato forte, firme. E quando precisa travar, ele trava. Quando precisa andar, ele anda. Independente de gestão. E faz muitos anos que eles estão assim. Aí, resultado disso, um bom convênio, o salário nunca está atrasado, o salário é o melhor do Brasil para motorista de transporte. Aí você fala para mim, mas sindicato não funciona. Funciona, só que a gestão não está funcionando. Depende de quem está lá. E essa gestão que está nesse aí, dos técnicos de enfermagem e de outros profissionais, não está funcionando. Não está funcionando. Quando abre a boca para falar, o cara fala besteira. E quando é para fazer uma ação, ele vende ação para outros políticos da região. Não, e aí fica uma vergonha. Deixa eu te falar qual sindicato funciona. O sindicato raiz. O jovem que está hoje, que aprendeu com aquele cara de antigamente que saía à luta, que batalhava, esse sindicato funciona. Mas esse sindicato agora, hoje não tem como funcionar. Eu vou te falar por que o sindicato raiz funciona. Eu tive um exemplo lindo esses dias na Câmara Municipal, que estava lá tendo um protesto e estava lá um senhor que era protesto era dos professores, com a Renata, professora Renata. E tinha um senhor lá que ele se revoltou contra o sindicato, ele era um sindicalista, porque o sindicato não abriu a boca. Aquele que representava o sindicato não saiu em defesa dos professores.
não saiu em defesa de ninguém. Então, o sindicalista raiz, aquele senhor, eu olhei para ele com tanta admiração, eu falei, cara, esse daí é cara de sindicato. Agora, esse outro, o cara quietinho, o cara ali. Mas quando você começa a ir muito na Câmara Municipal, você percebe coisas que a maioria das pessoas não sabe. É. Assim, eu tiro pelo menos uma vez por mês para ir na plenária, que no caso hoje, quarta-feira, é dia, né? E quando eu chego lá, eu vejo o cara do sindicato, dá a mão para esse vereador, para aquele tapinha nas costas, tudo. E na hora de falar firme, eu acho que ele prefere o tapinha nas costas, segurar a mão do vereador, porque está lutando por aquele que mantém ele. Exatamente. Então, aquele sindicato raiz não seria um cara gentil. Eu não estou dizendo para a pessoa ser um grosso ignorante. Estou dizendo um cara que reivindica, briga e luta Que pelo direito, representa o que ele trabalhador. está ali para representar o trabalhador. Aquele sindicalista que eu vi naquele dia, aquele senhor, olhei para ele e falei, meu, por que que esse jovem não absorve o conhecimento desse senhor? O conhecimento de luta, de batalha pelo direito mesmo. Mas não, o cara estava ali só para representar um papel, para dizer que é sindicalista. E o senhorzinho, que era sindicalista raiz, estava mostrando para que veio. Então você vê mais de 20 caras do sindicato ali, sabe, querendo ocupar um espaço. E uma única pessoa, para mim, ocupou o espaço deles todinho ali, porque aquele senhor estava lutando pelo direito. Ele reclamou com os próprios sindicalistas. E aí? Ele falou, a gente recebeu uma mordaça quando fomos impedidos de entrar naquela porta, quando seguraram a gente lá fora e vocês não fizeram nada. Na minha época não era assim. Aí eu olhei para trás e falei, meu, é aquela época que devia estar hoje em dia. O Isso aí espírito foi aquele- combatente pelos direitos do trabalhador. É. Que a gente não vê. Isso aí foi aquele dia que o sindicato adormeceu na porta da Câmara. Aí tinha mais um outro ativista que eu acho que, se eu não me engano, é o Enzo, que representa o MBL. E mais um outro cara. Todo mundo madrugou na porta para poder falar na plenária, não foi isso? E aí, na hora de falar, colocaram um monte de parente ligado ao presidente da Câmara Não, lá, se eu não me engano. ao Coloca os secretário de amigos, coloca o governo. secretário. E aí passou assim, porque assim, toda a plenária, a pessoa tem espaço para 3 pessoas da população falar alguma É, eu coisa sei. referente a um problema da cidade. E nesse dia, foi esse dia, eu acho, se eu não me engano, o sindicato ia falar mais um e ia falar mais uma pessoa. E aí o pessoal madrugou na porta, chegou 4 horas da manhã para ser o primeiro a chegar lá e pôr o nome. Quando chegou lá já tinha 3 nomes na frente, ninguém viu de onde veio esses 3 nomes, o pessoal não pôde falar, É foi lá esse de dia. Né? dentro. É lá de dentro. É lá de dentro. Já aconteceu muitos casos. Ó, tem o pessoal da UBS do Vila União. Eles foram lá uma vez, chegaram de madrugada lá, esperaram para entrar. Quando chega lá dentro, entrou um radialista que era amigo do amigo, não sei de quem. O cara falou, depois entrou outra pessoa que ninguém sabe de onde veio, entrou outra, e na hora dela falar sobre a UBS estar desmoronando, ela não teve chance, porque já tinham ocupado a vaga que era para ela. Era algo útil. A UBS do Alvarenga, não sei se vocês sabem, mas começou assim, com a rachadura, depois foi a parte de baixo, e a gente direto atrás do poder público para resolver a rachadura, resolver a parte de baixo, tudo. Sabe quando foram dar atenção? Quando a sala do médico desmoronou, o fundo da sala do médico desceu, literalmente afundou. Aí foram lá, aí vão fazer uma reforma, vamos fazer vídeo, a gente está trabalhando. É impossível aí- você, em vez de fazer um conserto numa rachadura, você esperar Agora você falou desmoronar para tudo. fazer alguma coisa. Aí ficou ridículo. 3 UPAs, né? Em reforma, fechadas. Está fechada. Fechadas. Lá tá, da União Aí o que tá também. acontece? Acumula nas outras UPAs próximas, né? E aí o pessoal fica revoltado, porque você fica 5 horas lá para ser atendido, tá lotado, lotado. E a reforma? Por que que não agilizam, né? Então ainda tem UPA fechada, né? Aí. Ainda tem UPA fechada. Olha, para Então, você é muito ter sério uma isso, ideia, uma coisa vai buscando a outra. Uma coisa leva a outra, entendeu? a do Alvarenga está fechada. Eu levei o meu neto, que ele estava com a garganta ruim, na do Alves Dias. Eu fiquei 2 horas e 15 minutos na do Alves Dias, lotado de gente. Em 2 horas e 15 minutos atenderam. E eu fiquei admirada, sabe por quê? Apesar da quantidade de pessoas que tinha lá, eu não achei 2 horas e algum minuto muito. Porque tá o pessoal do Alvarenga em peso. E o Alvarenga é grande. É grande. Indo ali para o do Alves Dias, a sala estava lotada. Rapaz, eles fizeram um sistema lá, que eu Sistema. não sei, rotativo, não sei como, que estava atendendo rapidamente. Quando você fala, poxa, Jô, 2 horas é muito tempo. Não é.
Não é? Tava dentro, lotado. dentro E do eu cenário saí de lá, atual, o não. meu neto chegou, meu neto desceu lá para Santos, né? Chegou lá, falou para a avó dele, que mora lá, outra avó. Ela falou: Gustavo, eu não acredito. Falou, vó, eu fiquei admirado com a situação, porque eu achei que foi rapidíssimo. Meu neto tem 16 anos. E ele achou que foi rápido. Eu achei que foi rápido. Então a gente tem que aprender a ter paciência, a olhar o trabalho do outro, a valorizar aquele que trabalha e cobrar daquele que não faz nada, daquele que Exatamente. realmente é responsável, aquele que está causando dano, problema. Vai cobrar dele. Não agride o médico, não agride o enfermeiro, não reclama do pessoal que está lá dentro de uma UPA, UBS, HC, HU, porque a culpa não é deles. Eles dependem do insumo, eles dependem de condições de trabalho, É isso mesmo. eles dependem também. Sinceramente, eu me pergunto como que o pessoal da saúde não está todo mundo procurando psicólogo, gente, porque é loucura. Tá O demais. paciente quer agredir o médico, quer agredir o enfermeiro, mas o paciente não abre a boca, o familiar do paciente não sai da casa dele para ir cobrar de quem realmente tem que ser cobrado. Vai atrás do secretário da saúde, vai atrás dos vereadores, do prefeito, de quem seja, É manda eles que resolver. É O que é, problema é é o que a gente estava deles. conversando nos outros programas. A instrução tem que ser maior para explicar como que funciona o sistema. Porque tem muita gente que vive uma cortina, né, na frente assim e não sabe que existe um secretário de saúde que vai destinar toda a verba que entra e vai, né, fazer os contratos corretos de remédio, contratos de equipamentos, contratos de insumo, enfim. Eles não sabem como que funciona o sistema. Isso não é ensinado nas escolas. Isso não é ensinado no dia a dia. Só aprende aquele que se interessa um pouquinho mais por política e começa a entender. Peraí, existe um mundo gigante por trás disso e um mundo que afeta a ponta ali. Que afeta realmente a vida da minha mãe, a vida da minha avó, a vida do meu parente, a vida do meu vizinho. E aí sim essa pessoa começa a reclamar e vem quem vai votar. Porque as pessoas não percebem, a grande maioria das pessoas não percebem que quem é o patrão do político é o povo, É o cidadão, né? é o E cidadão. o político, no caso, que entra nesse espaço de poder, aí nós estamos falando do setor público, ele é um contratado do povo. E aí, para ele entrar, é como uma empresa. Se você tem uma empresa, Jô, e eu quero trabalhar, você não tem que só me contratar por eu falar bonito, por eu me vestir bem. Você vai olhar meu currículo, não vai? Peraí, aqui ele preenche todas as vagas. Realmente trabalha, realmente foi bem, realmente tem a ficha limpa, realmente é um cara que não deu problema em outros lugares, é um cara que eu quero na minha empresa. É assim que a população tem que ver quem vai ocupar os espaços de poder. Porque quem ocupa os espaços de poder são pessoas que vão tomar de conta nas decisões reais da sua vida. Então, se você pega um ônibus lotado, é porque não tem mais ônibus por conta de que em algum momento o poder público falhou. Se o ar-condicionado do ônibus está quebrado, ou se o pneu está careca e sofre um acidente, a mesma coisa. Se a UPA está superlotada, a mesma coisa. Porque tem pessoas gerindo aquilo ali. E quem escolhe os cabeças somos nós. É. Amanhã ou depois a gente vai trocar um prefeito. Esse ano, principalmente, nós trocamos presidentes, senadores, deputados, governadores. Então, se nós não tivermos o currículo daquela pessoa e estudar se realmente aquela pessoa é boa, a gente, felizmente, vai ficar fadado ao destino. De como vai ser, a gente não sabe. Eu Vai posso, ficar posso te fadado falar, ao Matheus, destino. o que que Lógico, Beth. acontece? A pessoa tem que ter boa vontade e não se corromper. Também. A questão é a corrupção, né? É. Isso é muito grave. Onde tem corrupção, onde a pessoa se corrompe, as coisas desandam. Não tem jeito, porque o dinheiro vai embora para outros lugares, entendeu? É o que a gente tava falando. Às vezes o cara que tá ali numa linha de frente, né? Seja de um sindicato, seja de algo menor, ele começa a ficar com o rabo preso. E aí, quando fica com o rabo preso, Acabou. chega uma certa hora que Sim. o pessoal faz o que quer e ele não pode interferir. Ele não pode Olha, interferir. você chegou a um ponto que eu estava comentando É? com ela. Nessa situação da área da saúde, eu postei uns vídeos. E teve uma moça da área da saúde que foi lá e falou: não é bem assim, não é desse jeito que as coisas acontecem. Eu falei: como não? O que eu estou vendo aqui é a realidade. Você está vivendo nessa realidade. Você está falando que os seus colegas de trabalho não estão passando por essa situação. Ela: é porque eu sou da UBS e tal, você deveria vir aqui conhecer o feminino. Essa UBS é próxima à minha casa. Sabe por que eu não vou? Porque eu prefiro ir na do bairro vizinho, porque essa não funciona. Eu falei: mas eu sei quem é você.
Eu não sabia, fui lá, puxei rapidinho. Aí eu vi, eu falei, eu sei quem é você. Você está defendendo essa UBS dizendo que está ótima, porque você é comissionada de tal candidato. Botei no grupo, não botei? Coloquei lá no grupo. Aí ali ela ficou quieta. Fica quieta. Aí eu fiz a pergunta lá no grupo. Geralmente é assim, né? Eu fiz Quando a defende, pergunta no você vai lá no grupo. Facebook e nas últimas Procurei, fotos tá apoiando tal achei. candidato, né? Vote Rapaz, em fulano de tal. É isso Aí aí. eu falei no grupo, galera, você é um funcionário da saúde. Você tem que apoiar seu colega. Você é um comissionado hoje, você vai perder seu emprego hoje se você falar a realidade que está vivendo na saúde. Mas daqui a alguns anos, assim, 1 ano, Não. 2, eu não sei quanto falta, esse pessoal vai sair. Vai sair. Você vai perder sua Exatamente. vaga. Aí você vai procurar emprego na área da saúde, onde quando os seus colegas precisarem do seu apoio para manter os direitos, para reivindicar o direito dele, você disse que estava tudo bem, tudo ótimo, É isso você aí. não vai ter esse político para te apoiar. Você vai ter os seus colegas. Com que cara você vai pedir para o seu colega te apoiar, se na hora que eles precisavam do seu apoio, por um cargo comissionado, você virou a cara para o seu colega. Você disse que estava tudo ótimo. Não está ótimo. Eu falei isso para a pessoa, não comentou, não falou mais nada. Não Cara, vai comentar, né? não Tem mais é- argumento, Não né? é querendo Não. ser demais, mas sinceramente eu acho que a dignidade humana É. vale muito mais. Eu não vou contra aquilo que é real e verdadeiro, É isso mesmo. sabe? Eu não vou porque eu sei que eu não estou destruindo apenas a vida de uma pessoa. Em primeiro lugar, eu já destruí a mim mesma. É isso Você mesmo. está indo por uma mentira para agradar os outros, onde lá na frente aquela mentira vai acabar com a sua Acabar. vida. E a culpa é sua. Eu costumo falar nos grupos, assim, os vídeos que eu posto, que eu converso com o pessoal, eu falo, gente, essa situação está assim por sua culpa, munícipe, por minha culpa, munícipe, que antes eu ficava no conforto do meu lar, não estava nem aí para nada. Mas quando eu ia, não tem médico na UBS, eu voltava revoltada. Mas quando foi que eu fui lá cobrar do poder público, É. com aquela UBS tem aquele médico? Então a culpa, na maioria das vezes, se você for ver bem, não é do médico, não é do enfermeiro, não é nem do próprio político. É nosso munícipe. Que Que tem a que cobrar gente do político. elege, reelege, Se vê que precisar o tirar cara no não meio do fez, mandato, a gente tira o cara também. não fez nada, aí ele volta lá, te dá um tapinha nas costas, tira uma foto, você vai lá e vota no cara de novo. E aquele que vendeu o voto por R$ 100, eu já cheguei a falar, gente, você vendeu seu voto por R$ 100. Quando você for na UBS 2 vezes, você não vai ter direito nem a de pirona, porque você já pegou os Isso R$ 100. Quando você vendeu seu voto, você vendeu seu direito. Então, toda essa situação que está ocorrendo, a culpa não é do médico, a culpa não é do enfermeiro, a culpa não é do paciente que perdeu a paciência, a culpa não é do político, a culpa é nossa, que continuamos cometendo os mesmos erros, não procuramos saber quem é aquele político, quem vamos eleger. Às vezes o Exatamente. cara está lá, tem uma ficha criminal maior do que muitos criminosos por aí, e a gente vota no cara achando que ele é um santo, você entendeu? Que assim, né? No na final mídia, das contas, na mídia, o a vilão. culpa é nossa. É isso Nossa, mesmo. munícipe. Você falou tudo. É o nosso voto. Na mídia, às vezes, o cara que roubou uma bolacha é um criminoso, Ai, super nossa perigoso. Senhora. E aí a gente não põe na ponta do lápis que às vezes um cara que indica alguém lá na Secretaria de Saúde que mata gente pra caramba porque tá recebendo propina ou Isso recebendo mesmo. alguma coisa O ou cara desviando alguma usa. verba. Ele não é um grande criminoso, né? É. Os crimes de colarinho branco no Brasil, infelizmente, não são vistos como grandes crimes, É. né? E aí a gente começa a não perceber isso e achar super normal. E foi o jeito, e é cultural isso. Agora, Jô, por que que você começou? Qual foi a chave ali que virou? Ó, você falou agora, eu tava em casa, sentado, eu falei, não é assim que funciona, eu vou ter que ir atrás e brigar. Em que momento da sua vida aí se transformou? Porque assim, você já falou que já é avó, Sou avó. responsabilidade é o que não falta pra você hoje. E ainda assim você teve a audácia de falar, não, vou bater de frente com esse sistema porque tem alguma coisa errada. Meu, vocês vão até achar graça isso, vão até rir da minha cara, mas por favor não façam isso. Isso começou por revolta. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, mas vem de graça. Não, não é de graça. Isso começou pelo uniforme escolar do meu neto. O menino chegou no uniforme escolar 3 meses depois que as aulas começou. Aí vem aquele azul que parece cor de burro e fugiu pro mato, gigante a calça. É para uma criança de 8 anos, parece com uma criança de 12, a camiseta grande, o sapato pequeno apertado. Eu falei, cara, o que é isso? Tá lá a lista das crianças, sabe a idade de cada um, por que isso? Aí eu falei, não, isso não é justo. Aí a minha vizinha falou assim, mas Jô, é de graça, vamos cortar e arrumar. Eu falei, não, não é de graça. Eu paguei meus impostos, tá pago, você pagou, tá pago.
Então eu vou atrás dos meus direitos. Eu não quero ver o meu neto com sapato apertado, com a roupa horrível, que poderia dar um uniforme mais bonito. Não reclamando do uniforme, mas fala sério. Quantas crianças não querem ir com uniforme para a escola porque se sentem constrangidos? Você sabe quanto custa cada uniforme daquele? Você sabe quanto custa aquele sapato apertado? Aquela meia que a criança não vai usar porque não dá nem para pôr o sapato com a meia no pé? Aí eu falei, não, não é assim. Aí eu comecei pelo uniforme da criança, depois eu fui ver o problema da Dona Maria, como se diz, no postinho de saúde, que Aí nunca nasceu a conseguiu o líder. Nasceu a remédio. líder. Rapaz, eu vi um sobrinho meu que é GCM lá reclamando do salário. Eu falei, rapaz, por que você não reclama? Assim, "Ó, GCM, você tá armado, vai lá e fala, eu quero meus direitos. Ele, o meu emprego. Eu falei, deixa que eu luto por tu. Quando tem uma greve, eu falei, gente, não pode me mandar embora, eu vou lá. Aí eu falei para mim, cara, eu sou uma munícipe, eu pago meus impostos, meu esposo paga, minha família inteira, eu pago que nenhum brasileiro sonega imposto, porque se você sonegar imposto, você vai A preso gente paga rapidinho, muito. rapaz. É caro os Aí eu impostos. falei, não, eu não estou pedindo a eles nada, eu não estou pedindo favor à política, eu não estou pedindo favor a ninguém, é meu direito. Se a Dona Maria ali não pode buscar o remédio dela no posto, eu vou buscar, e se não tiver, eu vou reclamar, porque eu já paguei, ela já pagou, tá pago. Então, eu pago o vereador, eu pago o deputado, eu pago o senador, eu pago o presidente, mas ele não pode mandar um remédio decente. É Ele isso não aí. pode dar um uniforme que a criança vá orgulhoso para a escola, bonitinho. Você vê uma mochila dessa da escola que você vê hoje em dia? Uma mochila horrorosa daquela, me desculpe quem usa a mochila, a maioria não quer. Horrorosa que as criancinhas pedem para a mãe, por amor de Deus, para comprar outra. Custa 3 vezes mais que uma mochila Normal. das princesas, dos Você falou tudo. super-heróis, custa bem mais. Então, por quê? Eu não estou pedindo para o poder público dar a mochila dos super-heróis. Mas dar uma mochila bonitinha que a criança vai orgulhosa para a escola, você falar assim, poxa, eu paguei meu imposto, foi bem pago. Entendeu? Aí a revolta começou a ir por um uniforme. Aí eu falei, não, eu estou em casa. Eu tenho tempo. Eu sou uma munícipe que tem um direito. E eu gostaria que todo munícipe dessa cidade olhasse para frente e falasse, cara, eu tenho meu direito. Eu pago o prefeito, eu pago o vereador, eu pago o deputado. Se eu estou pagando, eu não tenho nem que cobrar dele, ele tem que saber o que eu quero. Cadê aqueles assessores? Cadê os novos assessores? Eu tenho direito a 7 no meu bairro. Eu não vejo nenhum, eu tenho que ir lá reclamar. Por quê? Acho que eu estou pensando em ir lá na próxima sessão da Câmara Municipal cobrar deles. Ô, meu querido, tá pagando assessor com o meu imposto, eu quero o assessor na minha rua. Nem que ele vá lá, só olha e vai embora, mas eu quero ver ele passando lá. Certo. Você entendeu? Sim. Quando claro. você para pensar, cara, você paga tantos impostos, cadê o respaldo? Cadê seu direito? Isso quer dizer, a gente está trabalhando para sustentar, desculpa a palavra, vagabundo, cara. É isso Porque, mesmo. para mim, quem recebe e não trabalha é vagabundo. Enquanto o pessoal da área da aí, o enfermagem, que que está aí na luta, não tem direito de receber os seus próprios Os direitos. próprios direitos. É isso. E aí vem a parte, ele, da saúde, se ele reclamar, ele pode sofrer uma represária, mas eu não sou da área da saúde, eu sou uma munícipe. Eu posso lutar por ele. É isso. Eu posso lutar pelo GCM lá, que não pode, para não perder o emprego. Eu posso ir atrás do remédio da Dona Maria, que E ela o que pode. é errado, né? Que aí Vamos você vê lutar. que falta o sindicato. Porque se o cara tá reivindicando o direito dele, ele vai ser mandado embora? Peraí, É isso mesmo. isso tá tudo errado. Cadê o respaldo do sindicato que tá ali por trás falando, não, você não vai ser mandado embora, estamos aqui com o advogado, com o grupo, com o time, como uma família mesmo de tal área É isso. profissional que não vai deixar você ser mandado embora. Vamos juntos lutar pelo nosso direito. Aí é o que tá falhando. Se a pessoa tá sendo mandada embora pelo mínimo, que é cobrar um salário em dia, que estava atrasado, que é o mínimo cobrar uma assistência psicológica, É o mínimo, né? e aí ela é mandada embora, Aí você Peraí. vê o sindicato virou uma empresa, né? virou uma empresa. Então o sindicato não defende profissional. O Foi. sindicato hoje em dia defende patrão, o que tá errado. Então você vê, que legal, né? A gente conversando tudo aqui, e aí a revolta da Jo começou por causa do neto. Então por isso que é o ditado. As vó gostam mais do neto do que dos filhos, né? Porque na época dos filhos, não teve o despertar. Agora no neto, foi lá e com o meu neto ninguém mexe. Não, com neto ninguém mexe. Cara, mas É igual minha mãe. foi uma coisa muito boa. Eu sinceramente, Com o hoje, neto, você quando vê, eu né? olho para essa Jô de hoje, aquela Jô de antes, eu não sabia nada sobre os meus direitos, sobre a política, nada. Hoje em dia, quando eu vou votar, eu procuro saber. Agora, o que está difícil para mim, hoje, aqui em São Bernardo, é encontrar um candidato que mereça o meu voto. Você me desculpa. Mas quando você vê 28 vereadores, você não vê um lutando pelo pessoal da saúde dentro dos hospitais e se calar. Ó, eu vi vídeo de vereador fazendo dancinha para festa junina, cara.
Eu vi vídeo de vereador comemorando o show do Dia do O Trabalhador. pessoal fica lacrando Mas na eu não música, vi viu? o vereador fazer um vídeo falando da situação da É saúde. isso mesmo. Não vi. A professora Renata, com o pessoal dela, eu vi lá na Câmara Municipal. Cara, aquela mulher é demais. Mulher tá lá guerreira. Eu não vi ninguém nas escolas onde a professora Renata passa, estuda ou trabalha, fazer um vídeo perguntando à professora Renata: ô, o que está acontecendo? O que é que está faltando? Eu não vi um vereador. Então você me diz, para que eu tenho 28 assessores inúteis, se nem eu, vereador, vou dentro de um hospital para saber o problema do pessoal da saúde? Você me diz, qual vereador merece o seu voto? Isso Qual mesmo. vereador Hoje- merece o meu voto? Hoje o nenhum. dela. De Nenhum. todos que estão lá, Você entendeu? eu não, nenhum que Nenhum. eu vejo que me representa. Hoje, também. quando eu olho assim para a classe política aqui de São Bernardo, a única coisa que eu tenho é revolta, vergonha, e eu estou tentando ver, eu vou até procurar ver se não tem um arquivo da lei onde eu possa votar em outra cidade, mas continuar morando em São Bernardo. Porque eu amo São Bernardo, cara. Eu amo essa cidade. Eu amo, mas está triste. Tá Infelizmente está Tá dando bem triste. tristeza. Agora é o seguinte, Jô, batemos um papo, já estamos quase 1 hora de programa. Acho que já deu 1 hora aí, né, Bruninho? Já deu 1 hora de programa. Vamos para as considerações finais. Tá bom? Porque a conversa tá boa. Você viu que passou 1 hora rápido, Pois é. né? Foi fluido, foi gostoso. A de Jo, conversar. a Jo é muito combativa, né? É, Isso combativa. é muito bom. Isso é bom. A gente precisa de mais pessoas assim, Ju. A gente... Vou falar um pouco de mim aqui para você. Nós começamos assim também. 2017 não tinha corte de mato. Então a atual gestão, a antiga gestão entrou, que na época era o prefeito Orlando, ele entrou e os contratos com corte de mato estavam grandes, igual você foi reclamar lá com o Danilo. E o que estava acontecendo? Estava tão grande que a escola do meu bairro não estava podendo ter aula por conta das pragas, né? Tava tendo muita aranha, muito bicho, porque os matos estavam muito altos. Juntei eu e meus colegas, fomos lá carpinar, na época não tinha nem cortador de grama, fomos na enxada mesmo, cortamos mato, limpamos, tiramos tudo para voltar às aulas, né? Acho que as crianças não devem ter gostado muito da ideia, mas os pais gostaram. Nessa época nós éramos, digamos assim, anarcos, né? A gente acreditava que o político não servia para nada, etc e tal. Então a gente era muito radical quanto a isso. E dali a gente olhou e falou assim, pô, vamos fazer um estudo, começamos a reformar as praças por conta própria. Então até lá no Silvina, por exemplo, nós fizemos uma ação de intervenção no qual nós reformamos uma escola com a ajuda dos pais, sem dinheiro público, todo mundo se unindo, e aí criamos um movimento chamado Vizinhança Ativa. E o Vizinhança Ativa realmente tem esse nome por conta disso. Vou chamar um vizinho, outro vizinho, nós ativamos ali a nossa atividades e fazemos com as nossas próprias mãos. E até hoje nós fazemos isso em vários legal, anos. E disso nós fomos crescendo e hoje temos uma sede onde nós temos psicólogo para a população, aula de boxe, aula de balé, aula de inglês. Temos também curso de eletricista profissionalizante, é o mesmo curso do Senai, você tem lá, né? Então, assim, tem várias outras coisas. Entregamos leite para a população, damos conscientização, ensinamos como que funciona tudo isso, aula de alfabetização digital para o idoso, aula de alfabetização para quem não sabe ler e escrever. Onde é? É, Silvina o mesmo? instituto não, é no Jordanópolis. Ah, no Ele fica Jordan. localizado no Jordanópolis, mas nossa área de atuação hoje já é no estado inteiro de São Paulo. Cara, parabéns, isso é lindo. Você deu sonhos para pessoas. Você não deu sonho, você realiza sonho para pessoas. Isso. Isso é muito bonito. E aí, aonde eu quero chegar? A gente era totalmente contra os políticos, não contra a política, né? Mas era contra os políticos. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a identificar que nenhum deles nos representava, que a gente acabou de falar aqui. Então, peraí, ninguém nos representa, não estão representando os trabalhadores mais, acabou esse papo de defender trabalhador, que a gente não vê. Você vê hoje a Câmara Municipal da nossa cidade, aí eu tô falando exclusivamente da nossa cidade, tá uma vergonha, uma palhaçada. Vergonha. Cara, aquele é um circo. Xingando o padre, o outro fazendo Tá besteira, aí pega o vergonhoso. bonequinho do presidente do outro, quebra, aí fica uma discussão sem Vergonhoso. fundamento, sem embasamento nenhum, aí quando é pra discutir cadê o dissídio dos trabalhadores, cadê a reforma salarial desses trabalhadores que estão precisando, não se discute. E aí eles perdem tempo com essa algazarra que parece que, pra mim, é até planejado para perder tempo, cancelar a sessão e não defender o direito dos trabalhadores de verdade. A gente vê Então, isso no Congresso também. É vergonhoso. A Câmara que nós temos hoje é vergonhosa. E aí, eu digo assim, hoje eu trabalho em Brasília, né? Agora vou me afastar do cargo, mas trabalhei em Brasília esse ano, durante esse ano todo. Políticos sérios, políticos grandes, sérios, que já passaram ali por diversas legislaturas, fala que a Câmara Federal tá a mesma coisa. Então, assim, hoje é o cara no plenário.
Oi, Lacrando. tudo bem, não sei o que lá, falando pro microfone, com o microfone para todos os outros deputados, mas falando para a câmera dele. Exatamente. O que tá errado. Tá errado. E aí ele só quer lacrar, você só vê pauta ideológica, você não vê pauta trabalhista sendo votada efetivamente, a última agora foi a escala 6x1, mas se você vê de um governo todo, que vem há anos aí trabalhando, você só vê uma pauta dessa, reforma salarial micro, né? Micro, o salário cresce só um pouquinho. Você não vê outros direitos trabalhistas, pelo contrário, você vai perdendo direito. Por quê? Porque você está fazendo só câmaras fracas, só pessoas ruins. E aí, Jô, até te falo isso abertamente, nós decidimos em 2024 vir candidato para poder, né? Não ser te representado, igual você falou, quem te representa? Ninguém, então eu vou me lançar. E já era. Mesmo não gostando de políticos, nós falamos, vamos nós se lançar. E tudo acabou dando certo pra gente, porque assim, fomos muito bem votados, tivemos ali cerca de 1.200 votos, continuamos nossas atividades, ampliamos. Isso fez com que eu assumisse a presidência de um partido no âmbito municipal. Hoje eu sou presidente estadual da juventude, hoje também assessor de um deputado federal muito influente em Brasília, mas aí não é merchan que eu tô fazendo aqui. O que eu tô falando para você, onde eu quero chegar, Ju, é que pessoas como você têm que se arriscar. Se você não se sente representado, você não tem que mudar para Santo André seu voto, para Diadema, para outro lugar, porque você acha que alguém existe, não. Se lança, vai para cima. Sabe por quê? Porque às vezes eu também achava que ninguém tava me observando. Mas aí quando eu fui pra urna, 1.200 pessoas estavam me observando, porque dinheiro não tinha pra campanha, né? E aí 1.200 pessoas observam o meu trabalho, isso deu mais gás. Aí a gente começa a ver e fala assim, poxa, realmente tem muita gente que não tá se sentindo representada. E quando pega pessoas combativas, pessoas de trabalho como você, como eu, que vai lá, denuncia, não tem medo, bate de frente com o sistema, mostra quem é os vagabundos, as pessoas vêm e acreditam no nosso trabalho. E aí isso não tem idade. Você é mais velha que eu sou mais novo, mas isso não tem idade. O sentimento que nós temos é o mesmo. É o mesmo. É de revolta, é de que precisa mudar as coisas. É. Então, fica aqui uma dica para as considerações finais, né? Porque eu extrapolei, né, Bruninho? Mas é isso, Jô. Estuda a possibilidade, continua estudando política, continua entendendo o sistema, como que funciona, se aprofunda e vai, se lança candidata. Mostra que você pode ser representante de várias pessoas aqui na cidade. Mas, Matheus, a primeira, não sei se eu vou ganhar. A gente não sabe, mas não sabe se não arriscar. Eu voto em você. Aí, Obrigada. Gente, Tá eu vou vendo? dizer uma coisa para você. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer não é nem pensar no político. É pensar em conscientizar a população. É isso mesmo. E você vai me fazer um favor, já que você vai para Brasília esses dias? Chega lá no Tiririca e fala para ele, cara, uma Jô Santos de São Bernardo mandou te falar uma coisa. Com aquela frase sua, Calma. pior que tá, não susto. pode ficar, Achei que você achou. é porque você não foi em São Bernardo. Porque se você tivesse isso aí, ia ver que pior que tá, pode ficar sim. Ah, fica. E tá ficando cada Sim, tá vez ficando. pior. Avisa pra ele que Mas eu aquele vou bordão falar a já verdade era. pra Aqui você, ó. fica. Faz 2 anos que eu tô indo pra Brasília, eu nunca vi o Tiririca. É, Os né? deputados que eu nunca vi Pois lá se foi o vê, ele já Tiririca. fala, cara, pior que tá, não pode ficar, porque você não conhece São Bernardo. A situação lá tá crítica. Tá Quer dizer, feia, né? É. Você não viu E porque ele vamos não trabalha, trabalhar né? e conscientizar a população para que nas próximas eleições a gente saber votar, gente, por amor de Deus. É isso. É o nosso voto que põe Vamos. esses crápulas É lá. isso mesmo. Desculpa a palavra. Não, é isso aí. É Fala o crápula que você mesmo. Não me sente. representa. Em São Bernardo, eu não tenho um candidato que eu diga, esse me representa. Porque, Exatamente. sinceramente, eu sou trabalhadora, cara, e eu quero ver gente que trabalha trabalhando. É isso aí. Se Não é o você que a não gente se vê sente agora. representada, Jô, Não, começa a não representar, então. É isso mesmo. Entendeu? Agora fala lá, ó, naquela câmera, suas considerações finais, manda beijo pra quem você quer mandar, agradece quem você quer agradecer. Galera, um abração aí para todo o Parque das Garças, Grande Alvarenga, para minha irmã Tati aí, ó, aquela coisa família. Gente, o presidente aí do nosso time, Garça Real aí, Ritamar, cara, você representa bastante o pessoal assim, de uma idade mais avançada, e é isso e, gente, jaleco não é alvo. Sabe? Vamos defender esses jalecos. Você, como popular, com seu voto, tire esses caras que tá aí, que não valorizam o trabalhador, especialmente o jaleco. E você, paciente, tenha paciência. Não cobre do enfermeiro, do médico, cobre de quem realmente tem que ser cobrado. Vamos lá no secretário de saúde. É isso aí, galera. Valeu. Beth, sua vez agora, Beth. Fala lá pra câmera o que você quer agradecer, o que você quer parabenizar. Não, na verdade, até convite, né? Eu quero convidar as pessoas a virem participar e ter voz ativa aqui.
Porque a gente realmente precisa falar de todas as coisas erradas que estão acontecendo aqui em São Bernardo. Precisam ser ditas. Não tem que ter medo, porque só a população realmente vindo aqui e falar do que está sentindo, de todos os problemas que a gente está passando, é que vai fazer mudar alguma coisa, senão nada muda. Então, convidando o pessoal da saúde, vem participar, gente. Vamos falar, vamos reivindicar todas as coisas erradas que estão acontecendo aqui. A gente está falando para ver se modifica esse quadro, né? E mandar um beijo para todo o pessoal que me admira, o pessoal que está sempre junto trabalhando. Um beijo para todos. É isso aí. Eu quero agradecer o espaço da Foz Publicidade que nos fornece esse espaço aqui, Jô. Agradecer sua presença, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Ficou muito boa a camisa de você. Essa camisa é sua, tá? Não precisa devolver, não. Porque tem lugar que você vai no programa, o cara te dá a caneca, mas no final do programa, não, mas deixa a caneca aqui, porque essa aí é sua. Pode levar, use. Quero ver você fazendo os vídeos com essa camiseta lá na UPA, na UBS. Isso aqui pra mim é troféu, porque realmente eu acredito que jaleco não é alvo. É isso aí. Nosso alvo tá lá no poder e é lá que temos que cobrar. É isso aí. E eu digo aqui, tanto no poder público quanto no privado, porque tem alguns convênios que tá fazendo sucateamento e só quer saber do lucro. Como, por exemplo, aquela Apvida, ela se só vê denúncia dela, que o negócio é muito ruim, Verdade. Muita gente reclama. Mas aí fica o convite para você que trabalha no setor público, no setor privado, vir participar, você munícipe também, que quer falar aqui um espaço de voz para todos e os nossos debates são bem tranquilos. Venha fazer parte e agora lá na geral, lá, ó, vamos dar um tchau e até o próximo programa. Alô, galera. Do Jaleco Não é Alvo. Valeu!